Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH e nesse meu último dia aqui no litoral do Piauí com a minha família, eu quero te mostrar um pequeno vídeo de um flagrante que eu fiz e em cima dele nós iremos fazer a nossa conversa de hoje. Dá uma olhada só nesse vídeo que é bem rapidinho. Pois é, e antes da gente começar a nossa conversa, eu queria te pedir e te explicar a razão desse vídeo, que se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação e assim você poderá nos ajudar compartilhando os nossos vídeos e ajudando o nosso canal a crescer. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E qual é a razão desse vídeo? Esse vídeo ele mostra um macaquinho que é muito comum aqui no Nordeste, que a gente conhece com o nome de sonim, mas que na verdade é um mico-leão, é um primata de pequeno porte que é muito comum aqui no Nordeste do Brasil. Pois bem, as populações e as famílias de sonins estão se multiplicando nas zonas urbanas. É muito comum aqui no Piauí, desde Teresina a todas as cidades, nós encontrarmos com muita frequência famílias inteiras de sonim na região urbana. E onde é que eu quero chegar com isso? O desequilíbrio ambiental causado pela ação antrópica, ou seja, pela ação do ser humano, tem feito com que alguns animais silvestres venham para a cidade. Esses animais, os animais silvestres, eles têm diferentes níveis de antropofilia. O que é a antropofilia? Nada mais é do que a afinidade pelo estilo de vida, pelo modo de vida do ser humano. Alguns animais, por exemplo, como o lobo-guará, que é muito comum no nosso cerrado, ele tem baixo nível de antropofilia. Quando você desmata o cerrado, a tendência do lobo-guará é fugir e quando ele não encontra uma área de cerrado para sobreviver, ele termina inclusive desaparecendo. Mas outros animais, como o sonim, eles apresentam um nível de antropofilia bastante elevado. Quando você destrói o ambiente natural desses animais, eles vêm para as vilas, vilarejos, cidades pequenas e até cidades grandes. Eu já disse que em Teresina eu vejo muitos sonins, muitas famílias inteiras de sonins caminhando nos fios de eletricidade da cidade. Então eles vêm para a cidade, eles têm alto grau de antropofilia, ou seja, eles têm uma grande capacidade de se adaptar ao estilo de vida do ser humano e começam a encontrar na cidade, nas vilas, nos vilarejos, lixo com resto de alimento. Eles vão se alimentando, na cidade não tem predador para esses animais, eles começam a se multiplicar de maneira exagerada e a sua população começa a entrar em desequilíbrio, começa a aumentar bastante nas cidades. E a proximidade desses animais silvestres com seres humanos faz com que os seres humanos, inclusive, se exponham aos micro-organismos que esses animais silvestres têm. Esses animais silvestres, eles têm vírus, micro-organismos como bactérias, fungos, protozoários e até mesmo vermes, que ao longo da sua história evolutiva conviveram com eles e o sistema imunológico desses animais já está preparado, já está adaptado a enfrentar esses micro-organismos. O nosso humano, não. E aí é que nasceu o coronavírus. O coronavírus não nasceu em laboratório. Já está provado cientificamente que o coronavírus é um acidente, é um transbordamento zoonótico, que é o termo que se usa, ou seja, é um acidente no qual um vírus de um animal silvestre, que é o morcego, pelo fato do ser humano destruir o ambiente natural onde o morcego vive e passar a conviver e perseguir o morcego, o ser humano também conviveu com vírus do morcego, no caso o coronavírus. E por transbordamento zoonótico, esse vírus atingiu a espécie humana e se espalhou muito rapidamente. Estudos recentes mostram que há pelo menos 70 anos o ser humano convive com os morcegos e os coronavírus dos morcegos, estando exposto a esses vírus. Então, que fique claro de uma vez por todas que é o comportamento da humanidade de agressão ao meio ambiente que faz com que o ser humano se exponha a diferentes micro-organismos como o coronavírus e adquira, inclusive,
esses micro-organismos, podendo eles, os micro-organismos, causarem pandemias como a atual. Essa não será a última pandemia que nós iremos enfrentar, certamente outras virão como no passado, e nós precisamos mudar o nosso modo de encarar a natureza, nós precisamos mudar o nosso modo de produção para que nós possamos conviver de uma maneira mais harmoniosa com a natureza. Eu poderia citar aqui um sem número de doenças em que esse mecanismo que eu acabei de descrever propiciou o seu aparecimento. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a doença de Chagas, que é transmitida por um inseto chamado barbeiro, e que foi o desmatamento da Mata Atlântica que fez o barbeiro, que originariamente se alimenta de tatu, cutia, gambá, vir para as vilas. Ele mostrou a antropofilia, ou seja, a afinidade pelo modo de vida humana bastante elevado, e se adaptou nas casas de palha, casas de taipa, e começou a picar e a defecar na pele dos seres humanos das vilas do Brasil, levando a doença de Chagas, que originariamente era uma doença de tatu, cutia, de animal silvestre para o ser humano. E hoje é uma importante doença urbanizada do Brasil. A mesma coisa eu poderia dizer da peste negra, por exemplo, que ainda hoje existe na zona rural do Brasil, que é uma peste transmitida, na verdade, pela picada de uma pulga que vive no pelo do rato. E aí, por desequilíbrio, por questão de acúmulo de lixo, os ratos proliferando, as pulgas começam dentro das casas, no pelo do rato, a picar também as pessoas e passar a bactéria da peste para a corrente sanguínea das pessoas. Existe a leishmaniose ou calazar, que originariamente também era uma doença de canídeos, de cães, raposas, guará, e que a interferência humana no meio ambiente fez também com que os insetos transmissores do calazar pudessem se multiplicar e passar essa doença de caninos para seres humanos. Então, quer dizer, nós temos que ter essa compreensão antes de sair nas redes sociais replicando as besteiras que um grupo de pessoas falam em relação à conspiração chinesa da Covid-19. Então essa era a contribuição que eu queria dar para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha, um forte abraço. Eu estou aqui, infelizmente, me despedindo do litoral piauiense e voltando com a minha família para Teresina. Forte abraço a todos e até a semana que vem.